meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente que é a História, e convido vocês a acompanharem, não é mesmo, o objeto da nossa aula. Vamos lá, olha aí, aula de número 31, revisão e avaliação. Então, vamos falar aí sobre este movimento que é, então, aí o iluminismo. Acompanhe comigo, então, esta nossa aula. Ok, então vamos começar aí a falar, não é mesmo, sobre esse século XVIII, que ficou então para a história como o século das luzes. E eu trago aqui então para vocês, né, essa imagem então, que é a lâmpada se opõe, né, ao sol. Por quê? É então a partir do século XVIII que nós vamos ver então o século dos experimentos, tá bom? A gente vai começar então a quebrar os algemas que estavam ali muito arraigados ainda à Idade Média, e nós vamos então criar, não é mesmo, o século XIX, que é então o século das ciências, né, da história, da medicina, da geografia, da filosofia, surgindo então aí como ciências ligadas a esse mundo também, né, universitário. Vamos então falar um pouco sobre o iluminismo, né? O iluminismo ele começou então na Inglaterra, mas foi então na França que se expandiu e se difundiu então para outras áreas da Europa e para além da Europa, tá? Inclusive chegou aqui às Américas. A imagem mostra então um professor que ele está então de casaco vermelho, mostrando então o funcionamento de um planetário, tá? É exatamente isso que vocês veem então na imagem. Ao todo então nós temos aí pessoas, né, que observam admirados então aí, né, esse ensinamento, as palavras então deste professor. E observem também que temos crianças que olham e escutam atentamente. E eu preciso também dizer para vocês, não é mesmo, que essas crianças que inclusive estão aqui olhando essa imagem aí da lâmpada que se opõe ao sol, com certeza pessoas ligadas aí às elites, não é mesmo? Porque apesar do século XIX, do século XVIII aí começar, né, esse século das luzes, ele era ainda muito ali determinado, né? O ensinamento ainda ficava muito ali a cargo então das elites, tá bom? Então percebam aí que inclusive tem muito mais homens do que mulheres nessa imagem, tá? E é claro que essas mulheres aí que se fazem presentes também, elas são pessoas aí ligadas às elites, tá? Ou seja, aquelas pessoas que tinham posses, que tinham bens. Vamos adiante, então vamos começar aí a falar então, né, um pouco melhor sobre esse século XVIII, então o século das luzes. O iluminismo também é conhecido como movimento das luzes, filosofia das luzes ou ilustração, tá? Se originou então no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII. Por isso então que o século XVIII ele é denominado de século das luzes. Os iluministas então eles expressavam anseios por mudanças sociais. Vamos então aí, né, definir agora o que é então esse iluminismo, tá? É um conjunto de ideias desenvolvidos na Europa, sobretudo na França, que defendia o racionalismo como valor essencial da sociedade. Daí a ideia de luz em oposição ao que os iluministas consideravam trevas, o pensamento então religioso dominante desde a Idade Média, tá? Então, trevas ali a Idade Média, né, ligada a esse pensamento religioso, luz então é o iluminismo, século XVIII aí irradiando os próximos séculos. Vamos então falar agora sobre a razão iluminista então nesse século, né, XVIII, e vamos ver o que eles criticavam. Então nós temos aí a organização estamental europeia no antigo regime, tá? Então se nascesse nobre, ia ser sempre nobre, se fosse camponês, os filhos camponeses, né, os netos camponeses, assim sucessivamente, tá? Então eles vão criticar essa organização estamental. Combatiu aí os privilégios da nobreza, combatiu os dogmas religiosos impostos pela Igreja Católica, combatiu então a censura e a opressão do absolutismo e os monopólios comerciais. Então nós vamos ver que é exatamente, né, é isso que eles faziam. Eles vão então aos poucos quebrar ali as algemas que estavam muito presas então, né, a esse período que a gente chama então de Idade Média. Então agora a gente quebra isso, por isso o uso da razão, por isso então eu critico, não é mesmo, esses dogmas ali muito arraigados, então ligados a essas ideias religiosas. Então ele
abre a nossa mente para esses novos experimentos, para essas novas ideias, ok? Então vamos ver agora aí o que os iluministas então eles valorizavam. Acompanhe comigo. Temos aí então o papel da razão, do pensamento crítico, então as ideias, o pensamento, o refletir, tá? Do pensamento lógico, então, na tarefa de explicar o mundo, as sociedades e os seres humanos, o que levou a um grande desenvolvimento das ciências. Defendiam, então, aí a liberdade de expressão, a educação do povo. Falava-se também nessa igualdade jurídica entre as pessoas. Tínhamos também aí, né, mesmo na parte econômica, então, o liberalismo econômico e a não intervenção do Estado na economia. Tese, então, defendida contra o absolutismo e contra o mercantilismo, tá? Então, vamos ver, né, que essas ideias, elas vão, então, aí gestar, não é mesmo? Novas ideias, novos mundos. Professora, como é que essas ideias iluministas, então, elas começam a se expandir nessa Europa e para além da Europa, tá? Exatamente, nós temos aqui a imagem do salão da Madame Geoffrin, tá? Que eram, então, o quê? Né? Reuniões regadas aí a chás, né? Regada também a quê? A banquetes, aonde, pode ver, observe a imagem, a nobreza, ela está muito ali, não é mesmo? Para fazer, então, os debates, tá? Então, um outro ponto que eu preciso falar para vocês que é importante é o quê? A invenção da imprensa, né? Ela foi aí uma grande divulgadora, então, dessas ideias escritas pelos filósofos iluministas. Estas se espalharam e eram debatidas, então, nos salões europeus e alcançavam, né, maiores, então, aí, localidades. Nos salões, as elites europeias se encontravam em jantares, como no salão da Madame Geoffrin, conversavam tomando chás e debatendo as ideias iluministas. Observe que a maior quantidade é de homens. Haviam mulheres, porém em menor quantidade, tá? Então, observem aqui, não é mesmo, que se a gente for ver, e lembre-se novamente, essas mulheres que pertencem, inclusive, né, aparecem aí nesse quadro, elas são, então, mulheres de elite, tá bom? Não eram pessoas de camadas menos abastadas, tá? Aquelas mais populares. Então, elas têm, de certa forma, aí, né, berço, nasceram ali, de certa forma, são filhos, então, da elite. Vamos, então, agora falar, né, sobre os principais pensadores iluministas. Nós temos aí o primeiro, que é, então, o John Locke, tá? Filósofo inglês e considerado o pai do iluminismo, condenou o absolutismo monárquico e o poder inato, esse poder divino, então, dos reis, tá? Por outro lado, ele vai defender aí, né, defender o respeito à liberdade dos cidadãos, a tolerância religiosa e os direitos de propriedade privada e de livre iniciativa econômica. Vamos então aí, né, ver aí um livro importante também ligados aí ao Locke, que é o quê? Né? Na sua obra, então, um ensaio sobre o entendimento humano, afirma que quando nascemos, nossa mente é uma tábula rasa, ou seja, sem conhecimento algum. Esse conhecimento, então, ele é adquirido primeiro por meio dos sentidos e depois desenvolvido pelo esforço, então, aí do uso da razão. No campo político, aí a gente tem o Locke, né, o Luke, condenou, então, aí o poder absolutismo monárquico, né, e o poder inato, divino dos reis. Defendeu a liberdade dos cidadãos, a tolerância religiosa e os direitos de propriedade privada e de livre iniciativa econômica, tá? Então, ele já vai falar, de certa forma, a liberdade aí para o povo, não é mesmo? Vai criticar duramente, então, esse poder inato, esse poder divino, então, aí dos reis. Vamos, então, ao próximo, que é, então, aí o Voltaire, tá? O François-Marie Arouet, que é, então, aí o Voltaire. É o mais conhecido pensador, então, do iluminismo, destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, a intolerância religiosa e a nobreza. Para Voltaire, os reis tinham que ser esclarecidos, ou seja, eles deviam seguir as ideias defendidas pelo iluminismo. Escreveu, então, cartas inglesas, Cândida ou Otimismo e ensaios sobre os costumes. Grandes pilares, então, do pensamento de Voltaire, né? A gente tem aí a liberdade para o ser humano e garantias para a propriedade, então, aí, privada.
tá? Então, se teoricamente você trabalhasse, você poderia então adquirir uma propriedade. Lembrando que uma boa parcela da Europa, ela ficava então aí a cargo das elites ou da igreja. Vamos então ao próximo, que é então o Charles Louis Secondé, ou o Barão de Montesquieu. Ele era quem? Um jurista francês. Esses que vocês então veem aí na imagem é o Montesquieu. Ele é o autor da obra O Espírito das Leis, onde ele ensinou que para evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa, propôs então aí a divisão do governo em 3 poderes: o legislativo, para elaborar e aprovar as leis, o executivo para administrar o país e executar as leis, e judiciário para fiscalizar então o cumprimento das leis e julgar os conflitos. O Montesquieu dizia ainda que o governo, assim dividido, só funcionaria bem se os 3 poderes, então, eles fossem autônomos, tá? Ou seja, esses poderes, não é mesmo? Eles tinham que ter autonomia para cada um agir dentro da sua especificidade, tá bom? Então, vamos então ao próximo, que é então aí o Rousseau, tá? E aí, essa imagem que vocês têm aí na telinha de vocês é exatamente do Jean-Jacques Rousseau, tá? Ele defendeu aí a ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade da maioria. Essas ideias estão presentes no seu livro O Contrato Social. Suas ideias estiveram presentes, então, na Revolução Francesa. Rousseau acreditava que o homem ele nasce bom. É a sociedade que o corrompe. Aos poucos, o homem sai da sua condição natural e torna-se um homem civilizado, onde conviveria com a desigualdade e injustiças sociais, ou seja, o homem perderia, então, o quê? A sua bondade natural. Então, exatamente por isso, educar bastante as crianças, né? Para quê? Para que tivessem boas influências e, teoricamente, fosse um bom cidadão. Tá certo? Então, era exatamente nesse sentido também que ele vai, né, fazer aí as suas ideias. Vamos então agora falar sobre o Quesnay, tá? Que ele é aí um economista francês, né? Para o Quesnay, o Estado ele não deveria interferir na vida econômica, ideia então que expressou no lema laissez-faire, laissez-passer, que é então aí deixe fazer, deixe passar. Quesnay era representante da fisiocracia. Os fisiocratas pregavam a implementação de um capitalismo agrário baseado na produção agrícola, onde a agricultura seria aí a verdadeira criadora, então, da riqueza, tá? E a gente sabe, então, que ele fazia exatamente isso porque a gente tinha, então, aí nessa Europa, principalmente grandes extensões territoriais que eram domínios de poucas pessoas, tá? Então, era uma elite ali agrária. Por isso que ele vai, então, falar sobre essa parte, então, aí muito ligada às terras, né? Essa parte, então, da fisiocracia. E agora vamos falar um pouco sobre a enciclopédia, tá? Então, a gente vê que todos os pensamentos que começam a surgir nesse século XVIII, eles acreditavam que eles podiam, então, fazer um livro ou vários livros aonde tivesse contido todo esse pensamento, né? Essas reflexões, então, ligadas aí a esse iluminismo. Por isso, a enciclopédia do Diderot e D'Alembert, tá? Denis Diderot e o Jean Ronde D'Alembert pode ser considerada a maior expressão dos princípios iluministas de universalismo e crenças no poder transformador da razão. A obra foi editada na França pelo filósofo Denis Diderot e durante algum tempo pelo matemático Jean D'Alembert, que pretendiam então resumir nela todo o saber ocidental existente até aquele momento, né? E empreender uma crítica sistemática às concepções científicas, intelectuais, políticas e sociais vigentes na Europa até então. A enciclopédia ela é formada, então, por 21 volumes de textos, 12, então, aí, volumes de ilustração e 2 volumes de índices gerais, perfazendo, então, aí 35 livros. O conjunto da obra tem 25 mil páginas, com 71 mil artigos e 2.885 ilustrações. Então, a gente percebe aí, né, através aí do Diderot e D'Alembert, que eles achavam realmente que a gente podia, então, fazer um grande compêndio, né, onde
estaria ali todo o pensamento. Inclusive, isso deu origem ao que a gente chamou durante um bom tempo, acho que os professores de vocês devem lembrar, os presenciais, das Barças, né, que a gente comprava e fazia, né, as pesquisas, tá? Então, era mais ou menos nesse sentido, fazer grandes compêndios onde a pessoa ela podia ali, não é mesmo, fazer as pesquisas, né, principalmente os escolares, década dos 80, 90, isso era muito utilizado. Depois que vem o advento, então, né, da internet, que parou mais de ser vendido esse tipo de livro, mas antigamente eram vários volumes. Então, uma crítica principal a, né, a essa enciclopédia é que a gente sabe que o pensamento ele é livre, as reflexões elas são, né, estão sempre em constante mudança, e principalmente essa nossa visão, né, quanto à sociedade. Então, é claro que a enciclopédia ela foi uma boa iniciativa, né, de tentar ir fazer esses compêndios, mas ao mesmo tempo ficou defasado, né, porque o pensamento ele está sempre mudando, estamos sempre tendo novas ideias e refletindo sobre a sociedade, tá? E vamos falar então agora sobre os déspotas esclarecidos, que eram aí, né, as ideias iluministas nas eras, então, né, nas eras das revoluções. Então, a gente tem aí no final do século XVIII diversos reis absolutistas europeus, devidamente assessorados por seus ministros esclarecidos, realizaram reformas de cunho iluminista. Então, nós temos aí os principais déspotas esclarecidos foram aí os reis da Áustria, que foi o José II, temos daí da Prússia, né, o Frederico II, de Portugal, o Dom José II, com o seu ministro, né, o Marquês de Pombal. Na Espanha, então, aí temos o Carlos III, com o seu ministro, o conde de Aranda, e a rainha da Rússia, a Catarina II, tá? Então, o que são os déspotas esclarecidos, tá? Eles são, então, aí pessoas que vão começar a colocar nesses países, tá? Seja na Rússia, seja lá em Portugal, né, na Espanha, as ideias iluministas, então, no seu país. Tá? Então, principalmente ligada à economia. Lembra aí que a gente tem aí o absolutismo monárquico sendo, né, criticado por essas ideias iluministas. Então, o que nós vamos fazer nos nossos países? Nós vamos pegar, então, essas ideias ligadas aí ao Voltaire, ao Montesquieu, tá? E nós vamos colocar em prática, então, na política e na economia. Para quê? Para tentar fazer com que, né, essa crítica, então, ao absolutismo parasse. Né? Tanto que todos esses reis que eu acabei de citar para vocês, eles têm, então, primeiros ministros ou pessoas ligadas ali a cuidar da economia do seu país que vão, então, pegar essas ideias ligadas ao iluminismo e colocar em prática, então, ali nos seus próprios países, tá? Porque se eu estou criticando, então, eu pego essas ideias ligadas ao iluminismo e coloco agora em prática. Por isso, eu cito, então, né, vamos pegar a raiz da nossa colonização, que era portuguesa, com certeza, e temos aí o próprio Marquês de Pombal, que era o grande representante, então, do iluminismo lá em Portugal, tá? E que, inclusive, vai trazer essas ideias iluministas para o Brasil e colocar em prática. Tá certo? E principalmente vamos pegar ele, por quê? Porque ele foi aí, fez leis, então, para a nossa Amazônia, tá? Então, é a partir dessas ideias ligadas ao Marquês de Pombal que nós vamos ter umas novas políticas, então, ligadas às populações indígenas e, principalmente, tá? Vamos, então, aportuguesar aqueles nomes que eram muito utilizados na nossa região norte, ligadas, então, aos índios. Então, agora, eu não quero mais esses nomes, eu vou, então, aportuguesar. Por isso que mudamos para nomes, então, muito ligados aí, não é mesmo, à corte portuguesa. Por isso, os sobrenomes também vão ser muito ligados, né, a Portugal. Por isso, Lopes, Costa, Silva, tá? São nomes, então, aí muito utilizados. Por quê? Porque essas ideias iluministas, elas vêm, então, lá de Portugal para aqui,
para o Brasil e para a Amazônia. E fora que o Marquês de Pombal também vai confiscar aí bens, principalmente aí ligado, né, aos jesuítas, vai expulsá-los. Então são as ideias iluministas sendo colocadas em práticas nesses países, e aí eu cito Portugal porque foi, né, fizeram aí a nossa colonização e tivemos então essas ideias iluministas também em solo brasileiro, ok? Então, por aqui eu atingi meu objetivo, que era então fazer, né, a nossa revisão desse conteúdo ligado então às ideias iluministas, e por aqui então a professora se despede.